Olá, Marçal. Fala, Silvio, beleza? Beleza, e Alegria você? estar aqui com você. Bom demais. Ou, muito obrigado por estar participando dessa live aqui conosco, falar desse tema assim bem complexo nos dias de hoje, né? Um tema que é muito trazido falsas verdades no mundo atual que nós vivemos, né? Opa, Opa, desculpa aí. caiu. Aí, celular aqui. Eu tô sem estrutura aqui pra. Mas beleza, vai dar certo. Vamos As, lá. Eita, nós. Tá é, caindo aqui, Silvio. Pera aí. as Deixa eu muralhas não ajeitar aqui direito. Pera existirão. aí. É a famosa Pera aí. música. Para quem não conhece essa música, é porque você é novo e essa música é muito antiga. E por isso talvez você Vai não dar certo. Aí, tá de boa? tá de boa. Caiu aí. Primeira coisa, eu vou começar te Beleza. apresentando, para quem não te conhece, né? Silvio, você tá elegante, hein, cara? Eu tô, mas vai falar de um tema importante hoje, eu falei assim, não, vou ficar elegante. Eu tô todo aqui como você diz, de roupa que eu vou dormir, cara. Não, nem preocupa, tá doido? É porque você vai falar bem, você é um cara gente boa, Não, aí eu tenho que não, tentar. não ilude não. Não ilude não quem tá acompanhando. Bom, vai lá, diga aí, te interrompi. Não preocupa, não. Primeiro vou te apresentar para quem não te conhece, para quem não tem rede social, para quem não acompanha os Virote com Jesus, não conhece a Missão Maria de Nazaré, porque, né, pra não te conhecer só se a pessoa não tiver nem celular para acompanhar os Virotes, essas coisas. Matheus Marçal, casado com a Janaína, missionário, membro de vida da comunidade católica Missão Maria de Nazaré, pai de duas meninas lindas, Tereza e Esther, atualmente reside em Divinópolis. Tem alguma informação que você queira acrescentar? Tem 2 metros de altura, brincadeira. 1,90, 1,90. É um pouco bravo, a gente sente medo no início, mas depois a gente. Bra... Acha que eu sou bravo, filho? Não, sou bravo, não. Sou, E sou Marçal, mais sério, né? todas. Hã? É, você é sério, às vezes dá um pouco de medo, a gente fica. Mas tudo bem, é a vida, assim, tô brincando, você é um cara muito gente boa. E Isso. pessoal, antes que eu esqueça de falar para vocês, aqui na nossa live tem uma caixinha de perguntas. Então, se o Marçal falar alguma coisa ou eu falar alguma coisa que vocês ficarem em dúvida, não se preocupem, podem mandar as perguntas de vocês aqui, que o Marçal vai estar respondendo, porque eu não tenho a capacidade de responder nem qual o meu nome se alguém perguntar. E também outra coisa, gente, aqui no lado nós temos um coraçãozinho. E o Instagram entende que se as pessoas estiverem apertando muito esse coração, é porque a live está sendo muito boa. Então vocês apertem bastante para ele recomendar para várias pessoas e bombar. É isso. E galera, hoje nossa live vai ser masculinidade, o que o mundo quer roubar de nós. E vai ser um tema muito bom, vai ser uma formação top. Mas primeiro, para a gente ouvir falar desse tema, a gente vai rezar um pouquinho, tanto pela vida do Marçal, quanto pela nossa vida, para que os nossos ouvidos possam ser purificados pelo Espírito Santo, para que nós possamos ouvir tudo aquilo que Deus quer usar dele para falar para nós essa noite, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Beleza. Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu quero te entregar a vida do Marçal, a família dele, o chamado dele, toda a vocação que o Senhor já preparou para que ele possa vivenciar nessa terra. Todas as pessoas que estão assistindo essa live, para que o Senhor possa abrir os ouvidos e o coração, para que possam ser palavras de profeta, palavras de mudança na vida dessas pessoas que estão assistindo essa live. Te entrego todas as famílias, especialmente nessa noite, todos os homens que precisam ser atingidos por essas palavras que nós iremos a falar um pouco aqui. E te entregamos, ó Virgem Santíssima, as nossas casas, os nossos medos, o nosso ser homem, para que São José possa sempre ser o nosso maior exemplo. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo amém. anjo do Senhor, Meu zeloso meu zeloso, guardador, se a ti me confiou a Senhor, piedade Deus, divina, sempre me Filho, rege, me sempre guarde, me rege, me me guarde. guarde, me governe, para sempre. Amém. Matheus Marçal, vamos começar então. Diga, meu jovem, fala lá.
a gente sabe que Deus sempre pensou no homem, na vida que ele queria que ele tivesse aqui na Terra, que tudo, cada detalhe Deus já tinha planejado. Então, o que a gente quer começar sabendo é o que aconteceu, aonde que foi, qual fato assim que aconteceu esse declínio, essa quebra de o que Deus queria e o pecado entrou. Então, Silvio, na verdade, o homem, né? O homem, o homem e a mulher foi tentado, né? Foi tentado por Deus. Todo mundo sabe lá no Gênesis, né? E a serpente tentou, né? Tentou a mulher e acabou caindo, né? Mas se tratando desse tema, né? Da masculinidade, o que houve, na verdade, foi essa perca da confiança. E a perca da confiança é a perca da referência, que tem tudo a ver com aquilo que a gente vai falar. E é o que aconteceu com os nossos primeiros pais, Adão e Eva. A partir do momento que houve a queda, que houve esse rompimento da amizade, da intimidade, daquela comunhão, né, com um Deus que andava com eles no Jardim do Éden. Um Deus que estava ali todo o tempo com eles, né? Então, quando houve isso, houve essa perca da referência, da vontade de Deus, daquilo que Deus sonhou, do projeto de Deus. Então, a queda, né, o pecado, a queda no pecado, né, aconteceu com que o homem, e aqui eu quero ressaltar, e isso tem muito a ver com daquilo que a gente vai tratar aqui nessa live, né, que é a masculinidade, é essa perca da referência, essa perca daquilo que é o meu parâmetro, né, de homem. Claro que aqui tem mulheres assistindo, acompanhando, mas há uma referência. Nós precisamos ter uma referência de masculinidade. Então, no início, aconteceu isso, né? Quando o plano original de Deus, ele, através da queda no pecado, fez com que o homem perdesse a sua referência de Deus, a sua referência daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus pensou. Ô, E Silvio, oi, vai comandando aí, meu irmão. Você que tá no comando, aí você vai. eu já Tá? tô pegando isso aqui como formação, então você falou, eu tô quietinho, caladinho aqui, só assim, para mim já pegar, para mim ver se eu Entendi. consigo me tornar um homem melhor após essa formação, que eu tenho certeza que vai ser uma formação. Nossa. Marçal, então aí, como você disse, foi uma perca de confiança, né? E porque Deus, tanto quanto para nós homens, quanto para nós mulheres, desde o nosso princípio, tem um chamado da santidade para todos nós, né? Então, nossa maior vocação é a santidade. E eu queria O saber. fato, Silvio, o fato é que nós nascemos para a glória de Deus, já vai dizer o catecismo da igreja. Nós nascemos para estar sempre unidos com Deus. Esse foi o nosso princípio e esse vai ser o nosso fim, a união com Deus. Né? Então, o fato é que o pecado, infelizmente, nos afasta, né? Como se diz, dessa grande meta nossa, que é quer se configurar a nossa vida, seja homem, seja mulher, a vida de Cristo, né? A vida de Deus em nós. Então nós temos esse DNA, né? Esse DNA, a nossa essência é de Deus. Mas com o pecado a gente vai perdendo isso. Né? Nós precisamos entender que quando se trata de afetividade, sexualidade, no caso que a gente vai tratar de masculinidade, é preciso um parâmetro. É preciso. Eu vou bater muito nessa tecla para que isso possa ficar fixado, né? Para as pessoas que estão nos acompanhando ou que de repente vão acompanhar essa live depois, a importância de ter um modelo, a importância de ter uma referência, seja na feminilidade ou na masculinidade, né? Claro que a gente tem grandes homens e grandes mulheres que podem que no decorrer da história, da salvação da história, né? Das pessoas do mundo, né? Falo assim, de forma geral, podem se tornar modelos e referências para nós como homem e mulher. E Entende? uma coisa que eu gosto muito de sempre deixar aqui frisado, Matheus, para as pessoas realmente compreenderem isso, botarem na cabeça que quando a gente peca, quando a gente está no pecado, não é Deus que afasta da gente.
Somos nós que afastamos de Deus. Porque Deus nunca afasta da gente. Deus é Pai, Deus é amor. A gente que se afasta daquele amor, daquele chamado que nós temos, daquela vocação quando nós estamos no pecado. Deus nunca afasta da gente. Isso é uma coisa que eu gosto muito de frisar aqui para as pessoas entenderem. Porque muitas vezes fala assim, nossa, eu estou em pecado, Deus não está mais escutando a minha oração. Não, você que não está... Importante, e quando você fala isso, assim, a gente lembra sempre da história do filho pródigo, né? Daquele filho que pediu a herança e foi e gastou tudo, né, da forma que não devia, né? Mas a gente vê no fim da história que o pai é aquele que sempre dá o passo. O pai é aquele que avista ao longe o filho que retorna e que vai ao encontro dele. Então, é isso mesmo. Deus, ele sempre está pronto a nos perdoar. Deus sempre está tendo a iniciativa de ir ao nosso encontro. Claro que muitas pessoas, infelizmente, né, com uma vida de pecado, uma vida de promiscuidade, né, elas vão caindo, Deus vai caindo no esquecimento. Sim. E elas não percebem, não conseguem perceber, até mesmo por causa de uma dureza de coração, essa iniciativa de um Deus que é amor, que é um Pai amoroso, que vai ao nosso encontro a todo momento. E uma coisa que eu queria saber assim com você é que nós temos o chamado à santidade, correto? Mas para a gente Sim. alcançar a santidade. É a vocação universal de nós, batizados, cristãos, né? Nossa primeira vocação. Antes de ser esposo, ser pai, de ser missionário, de viver uma consagração de vida, a minha vocação é a santidade, é ser santo, né? E a gente não pode ter medo de dizer isso. Hoje as pessoas enxergam isso como algo irreal, como algo longe de nós, claro, né? Nós precisamos ter humildade e reconhecer que nós estamos longe de viver aquilo que os santos viveram, porque de fato, se a gente olhar para as atitudes dos santos, daquelas pessoas que foram amigas, porque o santo é aquele que foi amigo de Deus, foi amiga de Deus, né? A gente olha para algumas atitudes e a gente percebe o quanto a gente está longe, mas ao mesmo tempo, se a gente olhar com um olhar espiritual, entender que é a graça de Deus ali, que é muito mais do que a humanidade, que é uma ação humana, mas é Deus agindo, a gente percebe que é possível ser santo, que é possível ter a santidade. Tem uma frase de São Martiriano que eu gosto muito, que é: santo não é aquele que não peca, santo é aquele que olha para o tamanho de sua pequenez e reconhece a misericórdia de Deus. Eu vejo uma grande virtude, Silvio, para os santos, para as pessoas que têm buscado a santidade, e nós precisamos pedir isso. E isso eu vou fazer uma partilha pessoal aqui. Tem sido a minha oração diária, é aquela ladainha da humildade. A humildade é uma virtude que, assim como as virtudes teologais, a fé, a esperança, a caridade, as virtudes cardeais, que são as virtudes humanas, a humildade, ela precisa, em todo instante, em qualquer busca de outras virtudes, eu preciso ser humilde. Porque a Santa Teresa d'Ávila vai dizer que a humildade é a verdade. Então, se eu sou humilde, eu sei os meus limites, eu sei o que eu posso, o que eu não posso, o que eu sou capaz, o que eu não sou, e isso permite que, né, Deus faça a obra dele, que a graça de Deus aconteça na minha vida. Então, a humildade, ela é essencial, né? A virtude da humildade é o que, de fato, nós precisamos buscar sem se cansar, sem, sabe, sem desistir, porque nós, de fato, precisamos lutar, né, contra as nossas vaidades, contra a nossa soberba, arrogância, para que, de fato, a gente consiga. A própria palavra de Deus vai dizer que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste, né? Aquele que é soberbo, aquele que é orgulhoso. Então, nós precisamos constantemente, a nossa oração diária precisa ser pedindo a humildade. E você citou aí a humildade, né? Também o reconhecer a pequenez. E eu queria saber de você quais são as outras características de um homem segundo o coração de Deus. Então, ô Sil, eu queria até assim, na liberdade, né, de estar participando dessa aqui, trazer uma palavra, sabe? Eu trouxe algumas referências aqui para que a gente possa, como você diz, embasar aquilo que nós vamos partilhar aqui nessa noite. Inclusive, tem um site muito interessante, tem muitas informações interessantes para esse tema que a gente está tratando aqui, que é o site Homem Católico, né? É o www.homemcatólico.com.br. Claro que lá tem muita informação até já há algum tempo que, né, que
sei lá, passadas, né? Mas são formações muito ricas para que a gente possa crescer diante desse tema, é, de um homem segundo o coração de Deus, uma referência de homem que nós precisamos ser, né, para outros homens, ou que modelo, que referência de masculinidade eu preciso buscar, né? Então é www.homemcatólico.com.br, isso aí. E lá tem uma formação interessantíssima que tem tudo a ver com aquilo que a gente fala, que são quais são os seus referenciais de masculinidade. E quando você entra no site, você já se depara com uma palavra que é fantástica, que é uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, que é o testamento, né, e o fim da vida do rei Davi, quando ele vai meio que passar o trono para Salomão, né? E que ele diz assim, ó, quando se aproximou o fim da sua vida, Davi deu essas instruções ao seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Isso aqui é fantástico, esse versículo 2, que diz assim, ó, ser corajoso e porta-te como um homem. Olha que fantástico. É uma palavra que tem tudo a ver, e ela é como se fosse uma palavra tema do site, sabe? Você vê lá, homem católico, né? E Essa lá tem embaixo. é a minha favorita da Bíblia. Eu amo essa passagem. Ela é muito referência pra gente. Então, e aí, Davi começa a dar, tipo, meio que um caminho para Salomão, né? Mas é fantástico como ele começa, como ele diz. Ô, Silvio, tá dando um eco? Não, né? Não, Tá beleza? tá beleza. E diz assim, ser corajoso e porta-te como homem. Se a gente pegar, né, é fantástica a história, tanto de Davi quanto de Salomão, né, que quando Deus falou, me pede o que você quiser, ele pede um coração que tenha sabedoria para governar, e a gente olha para Davi também, ao mesmo tempo que pecou no adultério e tal, e tudo mais, mas que foi um grande homem de Deus, foi um homem segundo o coração de Deus, e ele vem aqui dar instrução, e ele começa a falar, observa os preceitos do Senhor teu Deus, anda em seus caminhos, guarda os estatutos, né, e mandamentos, em decretos escritos da lei, mas assim serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em todos os teus projetos. Né? A gente vê tanto homem aí correndo atrás das coisas, querendo êxito nas coisas, os seus projetos pessoais, seus sonhos pessoais, mas aí a gente vê aqui uma instrução de um homem que tinha um coração, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo. Quem tem dúvida? Quem lê a história de Davi, quem lê os salmos, né, que Davi cantou, e não percebe ali um homem derramado na presença de Deus, um homem segundo o coração de Deus, né, independente do nosso pecado, de fato. Mas a gente pega um Salmo 50, né, aqueles salmos penitentes que a gente usa, a gente vê um homem que tem a humildade de reconhecer: eu pequei, né, o pecado está sempre à minha frente, e tudo mais. Então, assim, é fantástico. A palavra de Deus ela é fantástica, Silvio, porque tudo tem na palavra de Deus. Tudo. Ela nos forma por completo, como pessoas ela nos forma de maneira integral. Né? É muito ruim quando a gente recebe informações pela metade. E Deus deixou a palavra dele de forma completa, de forma integral, né? Para tudo aquilo que a gente precisa para ser um homem segundo o coração de Deus. Aí, se você desculpa, né, fugir um pouco da pergunta, Não, não é mas eu acho preocupa. né? E então, Silvio, a gente precisa entender, você me perguntou sobre as características, né, do homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa, assim, até diante da pauta, né, que você me trouxe, eu lembro que, deixa eu só pegar a pergunta aqui, que olha aqui, você falou assim, primeiro a gente falou sobre o pecado original, né? E o que deixou, o que ficou marcado em relação a isso? Eu falei a falta de referência, né? Primeira coisa, falta de referência. O homem ele precisa ter uma referência. O homem ele precisa hoje, infelizmente, né? E essa formação que eu citei do site, ela vai dizer justamente isso. Os homens estão sem referência, sem um modelo, sem um parâmetro de homem segundo o coração de Deus. Então, essa falta de referência, eu acredito, tratando-se de masculinidade, é uma grande marca do pecado na vida do homem. Ele perdeu a sua referência. Da mesma forma que o homem ali, Adão e Eva, se esconderam
e não tinham diante dele, ou por medo, por desconfiança, né? Por falta de confiança, por não confiar mais, né? Em Deus, é, eles acabaram perdendo essa referência. Então, quando a gente está perdido em questão da referência, em questão do parâmetro, do modelo que a gente precisa ter de homem, a gente começa a buscar referência em caricaturas, em um modelo ou até mesmo uma referência deformada daquilo que eu preciso ser como homem, daquilo que eu preciso ser como homem de Deus. Então eu perco a minha referência. Então essa foi a grande marca, até complementando, né, o primeiro assunto que a gente conversou. Aí depois vem as características importantes do homem segundo o coração de Deus. O fato é que nós precisamos entender é que Jesus, ele é aquele que traz em si todas as características necessárias para que a gente seja um homem de Deus. Ele é a grande referência. Ele é o grande modelo. Seja para homem ou para mulher, mas aqui se tratando da masculinidade, ele é a grande referência, Jesus. Então, Jesus, ele traz em si. Então, nessa formação, Silvio, ele traz exatamente isso, né? Diante de tudo, e aqui eu posso elencar aqui algumas coisas que não são referências, não são. É muito fácil a gente falar que Jesus é o modelo, mas eu preciso trazer também que hoje há muita caricatura daquilo que não é, Não é. né? Uhum. Eu preciso falar o que não é também. E hoje, né, a gente vê muita coisa, né? A questão do modelo de homens machistas, modelo de homens garanhões, vamos dizer assim, né? Modelo de homens frouxo. Vamos falar de homem frouxo, na verdade, também nós temos. E por aí vai. Nós poderíamos tratar aqui vários modelos que são caricaturas daquilo que o homem precisa de referência, que não são, na verdade, referência. É por isso que nós precisamos buscar em Jesus. E essa formação, né, ela traz justamente isso, né? Jesus como aquele que vem nos ensinar a ser homens de verdade. Jesus como aquele que vem nos ensinar a ser um homem íntegro, né? E aqui fala que ele é o modelo perfeito, não só de homem, mas de ser humano, né? Porque vai muito além da masculinidade, né? Do simples fato de ser homem. Então, ele fala, aqui diz justamente isso. Ele é o modelo perfeito de ser humano, mas para a maioria de nós é uma novidade e um tanto estranho pensar nele como um referencial de homem, porque ele era Deus, né? Então, assim, é fato que Jesus foi um homem perfeito, até mesmo porque ele não pecou. Eu acho que o que muitas vezes vai levando o homem claro, não tirando daquela questão de perder a referência, é o pecado. Né? É ele se afundar no pecado, ele se entregar às tentações, porque tentado nós vamos ser sempre. Né? Nós vamos ser sempre tentados. E a tentação, ela nos ajuda a ser humildes. A tentação, ela nos ajuda a perceber as nossas fraquezas, a perceber aquilo que em que nós precisamos crescer, em que nós precisamos melhorar, em que eu preciso ser mais virtuoso, em que eu preciso ordenar a minha vida. Então, Jesus é esse referencial de homem para nós, né? Então, nós precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus para nós percebermos essas características de um homem segundo o coração de Deus. E aqui nós podemos elencar, né? Jesus, ele foi um homem dedicado ao trabalho. Jesus, ele foi um homem forte. Isso aqui, Silvio, nós poderíamos aqui enumerar as passagens bíblicas também, para que a pessoa possa ir lá e consultar. Nossa, né? Eu nunca imaginei isso. É um homem dedicado ao trabalho, um homem forte, um homem corajoso, que enfrentou os poderosos, que enfrentou ideias mentirosas, e hoje a gente vê tantas ideologias. Sim. Hoje tem pessoas que têm o seu modelo, né, de ideólogo, seja um homem ideólogo, de ideologias, e vai traçando o seu perfil, né, a sua masculinidade diante dessas ideologias. Então, olha que mais características. Jesus era líder. Talvez, eu não estou falando que todo mundo tem o perfil de liderança, mas eu preciso aprender a liderar a minha vida. Eu preciso aprender a ser líder de mim mesmo, das minhas escolhas, das minhas decisões, entende? Não significa que eu preciso liderar pessoas, claro, né?
se a gente se aperfeiçoar, se a gente se estudar, e consegue, e claro que tem pessoas que têm mais perfil para liderança, outras não, né? E isso aí já é uma coisa ligada aos temperamentos, né? Se a gente for estudar e aprofundar, a gente vai entender isso. Agora você ver, Jesus ele é o esposo fiel. Ah, mas Jesus não casou. Mas Jesus ele é o esposo. Quem que é a esposa? A igreja. Ele é fiel, né? E aí, por aí vai. Jesus aqui vai falar aqui, né? Jesus também ele é pai, porque ele tinha sobre os seus, sobre os discípulos, uma paternidade espiritual. Né? Então, assim, quantas pessoas hoje não têm? Eu falo para você que eu coordeno a comunidade terapêutica. Hoje, o grande problema dos jovens estar envolvido com droga é a falta de referência do pai. A maioria dos jovens que estão lá comigo na comunidade terapêutica não tem pai, não tem referência de pai, né? Mas por quê? Não tiveram uma experiência, mesmo com os problemas da desestrutura, de uma desestrutura familiar, né, e tudo mais, se tiverem uma experiência com um pai amoroso, com o próprio Jesus, vão ter na sua vida uma referência de paternidade, entende? Então, por aí vai. Jesus, ele era mestre. Então, aqui, Silvio, tem vários, né? Jesus, ele tem uma palavra de homem. Jesus, ele era caridoso. Então, por aí vai. Eu podia ficar aqui, ó, horas e horas elencando características de um homem segundo o coração de Deus. E, claro, poderia pegar muitos outros homens, como eu já citei, Davi, Salomão, posso pegar os profetas, posso pegar os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, posso pegar aqui Santo Antônio, posso pegar São Francisco de Assis, grandes homens que lutaram, né, e que foram modelos de homens segundo o coração de Deus. E, Matheus, uma coisa que eu queria muito frisar aqui é que, tipo, hoje, querendo ou não, a nossa masculinidade, infelizmente, tipo, uma grande parte dela está em decadência devido a algumas coisas que aconteceram no mundo, eventos que vieram acontecer, e o pecado original também trouxe. E igual você falou hoje, a gente às vezes cria a nossa própria referência em coisas que são vazias, coisas que são nulas. Igual, por exemplo, um livro que eu queria muito indicar aqui, que a gente pode colocar aqui, é o Teologia do Corpo, que lá fala muito sobre isso, sobre o declínio da humanidade, sobre como é um homem segundo o coração de Deus. É um livro bacana também para a gente colocar aqui, o Teologia do Corpo, para principiantes, que seja, ou normal. E também, até perdi o foco aqui, mas eu estava falando de que hoje o nosso mundo tem decadência, né? Um homem segundo o coração de Deus também tem características no segundo de ser mais corajoso, no sentido de ser assim mesmo, mais corajoso, de ser o protetor e o provedor da casa, porque hoje a nossa humanidade está muito assim, de tipo, o homem hoje depende das pessoas. Não, o homem tem que saber ser o protetor, ser o provedor e deixar de ser frouxo mesmo, sabe? Umas coisas que pequenas talvez, mas que fazem muita diferença. Isso, da gente largar essa frouxidão, largar esse medo e ser o protetor e ser o provedor daqueles que mais precisam. A gente não tem que ficar buscando falsas referências. Igual hoje, se você entrar na internet, essas coisas, assim, você vê cada coisa tipo assim, cada exemplo de homens do mundo, assim, que, sabe, são vazios essas coisas, não pregam nada com nada, essas coisas, e Jesus tem que ser a nossa maior referência em tudo, em todos os nossos atos, em questão de masculinidade, em questão de ser corajoso, de ser líder, e não essas pessoas do mundo que muitas vezes viram o nosso exemplo, igual, ai, fulano de tal é famoso, ele é casado, tem tantos filhos, ele é minha referência. Não, sua referência tem que ser Jesus, homem. Você tem que ser corajoso assim como Jesus foi. Se for preciso, você dá sua vida pela sua família, Assim, amigos. eu vou te falar uma coisa. Não tem problema nenhum, cara. Você ter não tem problema o seu pai. Às vezes seu pai é um bom homem. Seu pai é uma referência. E às vezes, assim, seu pai não teve uma experiência com Deus. Mas ele é um homem justo. Ele é um homem que, como você disse, provedor. É um homem que coloca, seria capaz de se colocar à frente da esposa, dos filhos, numa situação de perigo e proteger a família, né? E dar a sua vida.
e talvez não tenha tido uma experiência com Deus. Mas nós não podemos negar que essas virtudes, que essa coragem, ela está em Cristo. Ela está em Jesus, que é o modelo. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo de forma... Homens do mundo mesmo. Eles são homens honestos, homens que não roubam no trabalho, que não tentam tirar vantagem das pessoas e tudo mais. E a gente precisa entender que a virtude do homem, ela é esse fazer o bem. Quantos homens que a gente conhece que nem são católicos, mas que são uma referência de honestidade, de verdade, de integridade. Então, sem querer, as pessoas estão seguindo um modelo de alguém que viveu isso perfeitamente, que é um modelo perfeito. É complicado, nossa, Matheus, mas como que eu vou ser... Meu irmão, eu digo para você que está me ouvindo, fala aqui com o Silvio aqui, né? Também, a nossa vida é essa configuração a Cristo. Essa configuração, aquilo que o próprio Jesus foi. A nossa vida é isso. Não adianta você querer fugir disso. E eu digo para esses homens que vivem as virtudes, mesmo sem saber, a gente precisa entender que há uma fonte de virtudes. E Jesus é essa fonte de virtudes. Né? É engraçado que aqui nessa formação vai dizer justamente isso. Ele é o modelo perfeito de como ser homem. Jesus é o modelo perfeito. Com ele aprenderam grandes homens santos, que já passaram por este mundo e deixaram um legado, uma marca. Né? Com ele aprendemos nós a ser homens de verdade. Então, Silvio, a nossa masculinidade, ela é capaz de deixar uma marca no mundo. A gente olha para um São Pio de Pietrelcina, como você falava comigo assim, não, Matheus, tem hora que a gente fica meio com medo, isso é muito sério. Mas se a gente for ver a história de São Pio, a gente vai ver que era um homem sério, que era um homem que levava Deus a sério. Né? Então, nós precisamos entender nessa live, mesmo com tudo aquilo que o mundo tem nos roubado, com toda a decadência da masculinidade no mundo, entender que nós precisamos ter um modelo, uma referência. Nós precisamos retomar a nossa referência de homem. Nós precisamos tomar o nosso modelo de homem, o nosso parâmetro de homem. E eu não tenho aqui, porque a minha vida é isso. Conhecer a história da vida dos santos, dos homens de Deus, dos homens segundo o coração de Deus, seja da palavra, e do próprio Jesus. É buscar me configurar a Ele. Então, eu vou me deparar com as características dele. Né? E se esses homens que eu disse aqui, que talvez não tenham tido uma experiência com o Senhor, eles, em certo momento, se forem refletir, eles vão se deparar com aquilo que Cristo foi. Com a maneira de tratar as mulheres. A gente vê nesse tempo de pandemia, de quarentena, quanta violência doméstica acontecendo com as mulheres. E a gente olha para a palavra de Deus e pega nos evangelhos e a gente vê como Jesus tratava as mulheres. Como Jesus tratou aquela pecadora que estava prestes a ser apedrejada. Como Jesus tinha um carinho, e você falava de teologia do corpo, a gente vê que Jesus ele tinha um amor ímpar, um amor particular, um amor diferenciado com os pecadores sexuais, né? De maneira particular com as mulheres. Né? Então, Silvio, nós não podemos perder a nossa referência, nós não podemos permitir que a decadência do mundo, né, que a degradação, vamos dizer assim, que a deformação dos modelos, das referências de masculinidade causaram, né, na vida dos homens, nós não podemos deixar com que nós percamos o nosso foco, o nosso parâmetro de verdadeiro homem. Porque, de fato, Jesus ele era 100%, ele não era 50% homem e 50% dele, ele era 100% Deus e 100% homem. Então, ele, como se diz, ele não pecou, mas ele foi tentado. Ele foi tentado, Jesus foi tentado. A gente vê o demônio tentando Jesus no deserto, e aquilo era tentação. Tentação do poder, do ter, do prazer. Ele foi tentado, assim como nós. Então, o fato é que a humildade, Silvio, vou
né, a gente sempre volta na humildade, a gente vai, de fato, perceber que no fim, não só no fim, mas no decorrer da nossa vida, o quanto nós precisamos da graça de Deus. O quanto nós precisamos olhar para essa referência que é o próprio Jesus e como se, meu irmão, lutar, batalhar e vencer a tentação de cada dia. Formação, viu, galera? Prestem atenção bastante. Isso aqui é formação das pesadas. Matheus, a gente tem uma pergunta que a gente recebeu na questão da modéstia Sim. exterior. Será que você consegue falar para a gente um pouquinho a respeito da pergunta aqui? Como que é a pergunta? A per- Modéstia? é a respeito da modéstia exterior, no sentido de roupas, essas coisas. Aí tá pedindo para a gente falar um pouquinho aqui. Você acha que a gente consegue falar um pouquinho? Eu acredito que sim. Viu? Vamos lá. Isso aqui é água, né? Chá não é água, porque eu fico muito. Aí essa caneca é grande, aí toda hora que eu fico com sede, eu dou uma golada. Ô, Luiz, permite aqui, cara, o Sil, quer mandar um abraço especial pro Luiz, hoje é aniversário do Luiz, tá? Luiz, Ô, um meu grande. irmão, se você estiver assistindo, um forte abraço pra você, viu? Ele tá aqui, Esse tá aí conosco, é ó. um modelo, por isso mesmo, eu vi que ele tá comentando aí, ó, um modelo de homem para nós, em nome de Deus, né, que entregou a sua vida aí, hoje é meu irmão de comunidade, forte abraço, que Deus continue abençoando aí. Ô Silvio, então, as pessoas às vezes querem saber sobre modéstia externa, mas a modéstia, sei que você concorda comigo, eu não sei se, né, talvez eu, né, por não ter preparado, talvez não vou falar com tanta, como eu queria, mas o externo, ele reflete aquilo que está no nosso coração. O externo reflete aquilo que está no nosso interior. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com a modéstia externa. De fato, principalmente as mulheres, né? Às vezes, para o homem é mais fácil se vestir, né? Modestamente, né? Apesar que hoje também tem muita coisa destoada, né? Homem que veste calça de mulher, tem bem atrapalhado. Mas só que assim, como você diz, é aquilo que o coração tá cheio. A modéstia, ela começa no interior, né? É igual, como Jesus falou, o pecado, ele começa dentro de nós, né? É aquilo que vem de dentro para fora, né? É do meu interior. O exemplo que Jesus deu foi justamente isso. Né? Às vezes, a gente é preocupada em manter tudo limpo lá de fora, mas por dentro tá sujo. A minha mente tá suja, a minha memória tá suja. Eu encho a minha cabeça com coisas que não me levam à modéstia, à essência da modéstia, da pureza, do pudor, né? Vamos dizer assim. Então é isso. A resposta é essa, né? É aquilo que o meu interior reflete ao exterior. Então, a modéstia é essa. Eu não consegui falar com tanta propriedade assim, mas eu entendo isso. Né? A Não, modéstia vai muito além de ti. A modéstia vai muito além do meu exterior. Então, uma batalha interior, né? É essa busca, essa luta, né, de mostrar. Nós estamos falando, você propôs muito a questão da santidade, mas é natural. Né? Se a gente for olhar, como se diz, não é que eu preciso estar, a mulher precisa estar toda tampada, o homem precisa estar todo tampado, não pode mostrar nenhuma parte do corpo para como se diz, para demonstrar a modéstia, né? Mas é aquilo que está no meu coração, aquilo que está né? Às vezes a gente vê as pessoas tão bem vestidas, mas como que está o meu coração? Como que está a minha alma? Como que estão os meus pensamentos? O que eu estou pensando quando eu olho para as pessoas? O que eu penso quando eu olho para uma mulher? Né? O padre Paulo Ricardo, ele gosta muito de falar isso, né? Na questão da infidelidade, porque Jesus falou que se você olhar para uma mulher e desejar ela no seu coração, você já está pecando, né? O pecado de adultério. E ele fala assim, imagina se a sua mulher ela enxergasse num telão tudo aquilo que você vê quando você olha para outra mulher, quando você olha para as outras pessoas, se ela enxergasse no telão, ela poderia ver aquilo lá, entende? Então, assim, ele dá mais ou menos um exemplo assim. Então, é muito mais interior.
É muito mais aquilo que eu penso, né? As pessoas, elas canalizam o pecado sexual, muitas vezes elas ligam o pecado sexual à genitalidade, ao genital da pessoa, enquanto isso começa na cabeça. Então a modéstia precisa começar aqui, ó. A modéstia precisa começar nos nossos pensamentos, a modéstia precisa começar no nosso coração, né? Antes, de fato, e eu tenho certeza que, de fato, de forma externa, de forma concreta, ela vai acontecer naturalmente no meu externo, né? Naquilo que eu vou refletir para as pessoas, ou que eu vou vestir, ou o que eu vou colocar, que adereço eu vou colocar, entende? Então, assim, o fato é que teve uma época nos grupos de jovens e tudo mais, em que as mulheres andavam feias, né? Andavam desarrumadas, como se diz, falando que isso era modéstia, né? Então, é complicado. Aí a gente vê uma mulher bem vestida, uma mulher sem aquela, como que eu posso dizer, aquela questão de querer chamar atenção, né? Mas se você vê é tão bonito quando você vê uma mulher que é elegante, né? Ela é elegante, ela tem um jeito elegante, ela se veste elegante. É diferente da mulher que quer chamar atenção, quer se vestir para que aí já vem a questão do orgulho, da vaidade, né? O pecado da vaidade, né? De querer se mostrar. Então é isso, assim, o que eu posso dizer sobre a modéstia. É claro que depois a gente pode, de repente, em outro momento, estar aprofundando mais e eu trazer algo mais, como você diz, palpável para as pessoas poderem se formar. E chegou mais uma pergunta aqui, só se você conseguir, mas ainda a respeito de roupa mesmo. A pessoa quer saber se, tipo assim, se tem alguma restrição no sentido de roupa de academia, que é roupa de esporte, que é bermuda, essas coisas assim, pijama, essas coisas. Se tem alguma, como que chama? Tipo, uma restrição. Uma restrição em que sentido? Eu não sei da vida da pessoa, porque assim, eu acho assim, é aquilo que eu tô falando. O que eu preciso pensar? Eu preciso ser caridoso, né, Silvio? Eu acho que a gente está falando de masculinidade e o homem, tanto o homem quanto a mulher, a gente precisa pensar no outro. A gente precisa entender que talvez, para mim, tem gente que não tem problema com castidade, Silvio. A gente precisa entender isso. Mas se eu, dependendo da forma que eu for, eu vou conviver me vestindo assim com pessoas que têm dificuldade, pessoas que estão lutando para viver a castidade. Eu quero até que indicasse um curso que eu estou fazendo, o Frei Gilson, muito bom, que chama Itinerário da Castidade. Ele fala rasgado para o jovem acerca disso. E o fato é que a modéstia requer essa questão da caridade, eu pensar com quem eu estou convivendo, quem vai me ver. Qual que é a minha intenção de colocar essa roupa apertadinha, que modela o meu corpo, e como você diz, hoje a gente vê, tem roupas, né? Hoje nós temos opção, o fato é esse, nós temos opção de escolher, né? Nós podemos escolher que roupa vestir, que roupa que eu vou usar para poder fazer uma caminhada, mas eu preciso sempre ter esse olhar para o outro também, não só para mim. Porque às vezes a gente pensa só em nós, eu não tenho dificuldade, eu não sei, eu não sou tentado nisso, eu tenho equilíbrio, eu tenho autodomínio, e aí a gente vai ficando meio que arrogante até no jeito de se mostrar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, esse equilíbrio, né? Para pensar no outro, né? Como o outro vai me olhar. Como aqueles homens que estão lá na academia, eu não posso falar porque eu não frequento academia, né? Mas eu faço a minha caminhada, né? Eu faço a minha caminhada umas 3 vezes por semana. Aquele dia você pegou caminhando, né? Eu andei. Então, assim, e eu vejo mulheres com roupa de ginástica, né? Então, eu sempre preciso ter esse olhar, né? Isso aí já entra na questão da caridade, de pensar um pouco no outro. Ou será que eu estou vestindo isso para, né? Talvez eu não tenha essa intenção, mas eu posso ajudar o outro que talvez tenha essa má intenção, essa má inclinação, essa tendência a me olhar com outro olhar, até homens casados, né?
Porque, como se diz, o olho é a porta, sabe, Ciro? Principalmente para o homem. O homem é atraído pelo olhar. A mulher nem tanto. Hoje tem ainda, né, tem mulheres que buscam pornografia, né? A gente já entra no âmbito da pornografia. Mas o homem, ele é atraído pelo olhar. Ele é atraído pelo toque, né? Então, é preciso ter cuidado. É por isso que a gente vê os nudes aí, né? Os nudes, né? É algo que não me pertence, né? E que eu quero, né? E que eu peço, e que essa situação, né? Na rede social, como se diz, infelizmente, Silvio, hoje o maior produto do mundo hoje, aquilo que mais arrecada dinheiro no mundo hoje é a pornografia. E tudo pode começar ali por uma roupa de academia, né? Uma mulher que, né? Então, assim, o que eu puder evitar para não ser algo extravagante, que vá, como se diz, além daquilo que da minha intenção, da minha reta intenção de ajudar o outro nesse sentido, porque talvez você não tenha problema com isso. Você não tenha problema em olhar e falar, "Nó, louvado seja Deus, né? Sim. Que criatura agraciada, né? Vamos dizer, mas tem gente que tem, meu irmão. Isso e é a grande maioria, infelizmente. É a grande maioria dos homens tem essa dificuldade na afetividade, naquilo que veem, né? E o olhar, os olhos são a porta para muitas coisas que podem deturpar e desordenar o nosso interior, o nosso coração. Sim. E, pessoal, o Marçal está citando muitas referências aqui hoje. Já citou passagens, sites, essas coisas. Eu vou pedir depois para Thaís, que é a responsável pelo Instagram do grupo. Thaís, se você estiver assistindo, já presta atenção aí. Ela vai fazer um history postando todas as referências assim que o Marçal deixou aqui hoje. Livros, curso do Frei Gilson, a passagem bíblica. Porque isso é muito interessante para a gente que é homem se aprofundar nesse assunto assim, muito bacana mesmo. E eu quero também, eu não sei como é que está o nosso tempo, Não, você só tem é, boa. eu sei que é 1 hora, né? Sim. Mas o que acontece? Nesse site, e a gente também, no nosso retiro de aprofundamento do amor fecundo, que vai tratar a teologia do corpo, do homem, né, como o homem original, o homem histórico, né, e o destino, o fim último do homem, né, o homem escatológico, tem aqui para aqueles homens que têm dificuldade com a homossexualidade. A gente, nesse site Homem Católico, aqui tem um pessoal expert assim, em ajudar as pessoas que têm essa tendência, né, homossexual, que é o courage, né, que do inglês significa coragem. Então, o courage é esse pessoal que acompanha, né, casos, situações de pessoas que talvez tenham essa inclinação à homossexualidade, né? Então, pode talvez, estou indicando aqui para, né, caso quem tenha interesse, buscar isso lá no site, buscar formação, buscar. É sempre bom a gente buscar se informar. A gente, nunca é ruim a gente poder buscar ajuda, né, naquilo que talvez eu precise. Claro que é algo até meio polêmico, assim, mas até dentro da igreja, às vezes as pessoas ficam meio retraídas em querer ajuda nesse sentido. Então, eu acho que esse site pode ajudar também, tá? E é isso, né? Eu acho que tem muita coisa boa aqui que a gente pode estar aproveitando, certo? Certinho. Matheus, quando a gente está chegando no finalzinho, infelizmente a gente está chegando no final triste, porque eu queria que essa live durasse 3 dias seguidos, só de formação, para você falar essas verdades mesmo para a gente, que às vezes até é difícil de engolir, mas a gente quer escutar. Tem um momento que a gente lê os comentários das pessoas assim, e depois tem o de eu revelar quem vai ser o convidado de semana que vem. Eu vou te dar algumas dicas e você tem que tentar descobrir. Se você descobrir também não tem problema, porque tipo assim, não ganha nada, né? Nenhum brinde, essas coisas assim, não. Uhum. Nosso primeiro comentário que eu quero falar aqui, quer ver? Já tinha deixado até separado. Luiz falou que essa live foi top. Ah, Luiz, feliz aniversário, em primeiro lugar. Falou assim, fala profeta. Luiz pediu pra você mandar um oi pra ele de novo.
Fala, Ô prof. Luiz, fala profetinha, fala profeta de Deus. Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom aí pra você, viu? Anjo negro, é meu anjo negro. Depois aqui bombou, foi os Gosto parabéns. mais desse Luiz. Depois foi os parabéns Hã? do Luiz que bombou aqui, ó. Foi parabéns, Luiz. Parabéns. Parabéns, Luiz. Vival! Obrigado pelo carinho de vocês. Parabéns, Luiz, não sei o quê. E falaram, Marçal, assim, ó, Silvio de social, luxo desse Silvio. Você tá diferenciado, viu, Silvio? É, obrigado. É porque Eu te elogiei semana passada. Você não viu, não, mas que você tava com as meninas, com as solteiras, foi então muito aí tava quatro e. Nossa, só Jesus. muita informação, né? Porque Uhum, quando é mulher, é mais informação, viu? sim. Então, assim, tô brincando. Ou vai me chamar de machista, ignorante? E, Marçal, agora é o momento de você tentar descobrir quem vai ser o convidado semana que vem. Tá bom, Aide, eu já entendi o sinal. Não precisa mandar 3 vezes, não. Porque eu e a Aide temos um sinal aqui, onde eu entendo Ah, entendi. coisas. Entendi. Olha o tempo, senão cai, né? É, que ó, vou te dar Entendi. 5 Vamos dicas. lá. A Vai primeira, lá. e como é dia dos namorados, é dia 14, nossa live vai ser dia 12, nós iremos trazer um casal. É um casal. Os Vai. dois não moram mais em Divinópolis. Sim. Os dois têm 3 filhos que são inspirados em uma canção. Uh, o pedido de casamento deles foi super convencional. Foi tipo assim, tava só os dois e foi super tranquilo. Só que não, foi Não, um mas... pedido Ah, tá. louco. Ah, não, então eu já sei. Você já sabe, você não Se quer nem dizer, falar aqui, não. você não quer. Fala a última aí, que eu já sei. A Pode última, falar. eu nem sei o que eu ia falar. Eu tava até pensando aqui, mas já como você sabe, quem é? E já participou, o homem já participou Já, do o homem. talk? Ah, Tá fácil. quem que você acha que é? É o Valde e a Anja, Ah, vulgo Jorinha e Ansel. pô. Semana que vem a gente vai estar falando desse tema, mas de uma Show forma de bola, viu? traída, que eu nunca pensei em ouvir. A gente vai estar com o Valdo e com a Ângela falando sobre namoro aqui, gente, porque Dia dos Namorados. Top, top. A história fantástica dos dois, né? O casal santo, né? Assim, eu sou suspeito de falar, sou irmãos deles como irmãos de comunidade, né? Mas o Valdo, um grande, Valdo, tanto o Valdo quanto a Anja são referência para mim e para Janaína. Assim, mesmo tendo o mesmo tempo de casados, né? Ali próximo, ele casou antes de mim, mas assim, são referência. Eu louvo a Deus e eu tenho certeza que vai ser bênção, vai ser muito bom, né? Aí a participação deles semana que vem, né? Semana que vem. Aí tem gente que tá pensando assim, nossa, eu sou solteiro, por que que eu vou assistir uma live falando de namoro? Ah, eu sou casado, já passei da fase. Gente, eu prometo que vai ser uma live sensacional, igual essa foi hoje. Essa daqui hoje também foi assim, ó, quente pelando, caindo no fogo do céu. E mais Sim. semana que vem, eu prometo, gente, que vai ser muito engraçado, porque a gente tá preparando uma coisa. Matheus, eu vou revelar só pra você e só pra quem tá assistindo a live. Eu tô assistindo, né? Eu vou achar É, a gente, diga lá. a gente vai fazer um quiz Fala com. com eles pra gente descontrair. Um quiz pra saber quem é o mais dorminhoco, quem é o mais atrasado. Uma coisa bem assim. Vai ser muito engraçado, eu prometo. Show de bola. Mas Talk show. a gente vai falar sobre namoro santo, sobre aprofundar mais esse tema de castidade que a gente falou um pouco hoje. E vai ser assim, ó, top, 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 top. É isso aí, galera. Ninguém pode perder, não. Não, não. Fica ligado aí, porque vai ser top. Show de bola, Silvio. Ô, Marçal, do fundo do meu coração, É, cara, muito obrigado por ter participado dessa live hoje. Foi muito top imagina, mesmo. irmão. Tamo Foi, junto. foi uma formação Conta gigante. comigo aí. E para Se todos, precisar, tamo junto aí, tá? eu Show digo, de bola. cara. E quero dizer que você também é uma referência para nós. Eu quero assim, eu sei, tenho às vezes o tempo tá curto aí, mas eu quero louvar a Deus, viu, Silvio, assim, pela iniciativa do grupo de jovens, pela sua iniciativa, pela criatividade no espírito, né, de suscitar isso nesses tempos difíceis, tempo que a gente sabe que o pessoal está mais conectado e tal, e é dessa criatividade do espírito que a gente precisa. Nós precisamos estar abertos a essa criatividade do Espírito Santo para que Deus possa mover isso aí e nós precisamos
que cada dia mais a gente consiga chegar aos jovens, ao coração do jovem, né, que é o que Deus quer, é o que Deus deseja. A Deus continue abençoando. Tamo junto, irmão. Volte. O Talking Show é seu. Eu falo isso para todo mundo. O Talking Show é seu. O dia que você quiser voltar aqui, eu saio. Eu falo isso. Se um dia quiser me tirar e colocar você, colocar a Sabrina, o espaço é de vocês, assim, para apresentar. E do fundo do meu coração, viu, Marçal? Muito obrigado mesmo. Foi muito top mesmo. Você superou as Tamo junto, irmão. expectativas. Foi melhor. Tamo junto. Aê. E é nóis. E muito obrigado, viu? Vai, toca aí, Silvio. Vai, toca aí. Ah, Beleza, meu irmão. é, Deus abençoe. Deus abençoe você, sua família, seu chamado, tudo na sua vida, viu? Que você possa sempre ser um. Reza por mim, reza por mim. Claro, conto sempre com as minhas orações. Pessoal, a gente tá com. Aí, Silvio, eu não esqueci da janta, não, viu? Nós vai marcar a janta aqui Não, em a gente casa, tem viu? que marcar, por favor. Tem 3 anos que eu tô esperando essa janta. Tá, beleza, vamos marcar sim. A Em gente tá breve. um dos finais aqui. Infelizmente, a gente está acabando. A gente tem 10 segundos para encerrar essa live. Mas, gente, se vocês quiserem aprofundar mais sobre masculinidade, a gente vai deixar esses stories com referência. E a gente está com 5 segundos. Meu Deus. Marçal, muito obrigado. Deus abençoe sua vida e a live vai Tamo acabar. junto, irmão. Forte abraço.